seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje é dia 8 de julho de 2025. Estou aqui diretamente no meu quarto. Fazia tempo que eu não gravava vídeos aqui para o meu canal e hoje resolvi falar um pouco sobre a minha realidade atual. Bom, há algum tempo eu comecei a fazer alguns vídeos, né, com o intuito de trazer algum conteúdo sobre o que eu estou estudando, sobre o que eu estou lendo e sobre o que eu gosto de falar, que eu gosto também de consumir. É claro que nem todo mundo vai se identificar. Minha ideia não é me tornar um youtuber famoso, mas eu gosto muito dessa rede social. Eu gosto muito do estilo que a gente vê por aqui. E eu gosto de acompanhar alguns canais, né, de criadores de conteúdo que têm uma linguagem parecida com a minha, interesses parecidos. É sempre bom trocar uma ideia. Bom, hoje eu vou tentar fazer um vídeo sem muitos cortes. A ideia é criar um fluxo ali na conversa. Eu sei que eu falo muito devagar, então às vezes na edição eu acelero um pouco a minha fala. Tirei o meu chroma key, né? Então tá uma visão da parede, né? Eu quero colocar um quadro aqui. E a minha cama bagunçada. Não tenho um cenário para colocar atrás aqui como fundo ainda. Um dia talvez eu monte um setup bonitinho, né? Dependendo do nível de engajamento que eu conseguir criar aqui nesse canal. Mas hoje eu queria falar sobre um texto que eu escrevi alguns anos atrás. No primeiro momento eu tinha publicado no Instagram. E algumas pessoas vieram me elogiar, dizendo que era um bom texto. Realmente eu acho que é um bom texto. Mas algumas pessoas vieram comentar assim, nossa, não entendi nada. Tipo, não tem a referência, né? Porque eu cito alguns personagens e alguns trechos de livros que, claro, né, ninguém é obrigado a conhecer. Mas foi interessante essa reação porque as pessoas que tinham a referência pegaram, né, a mensagem. Então eu vou ler esse texto aqui. A minha ideia era ler os trechos que eu mencionei para explicar o contexto que o autor estava dizendo, mas eu acho que se tornou muito maçante, né? Porque para entender bem o contexto, você precisa ler o livro todo. Então eu vou ler o meu texto e vou ler uma explicação que eu criei no GPT sobre as menções que eu faço, ok? Então vamos lá. Esse é o meu texto que eu postei aqui no Substack. Começa com essa imagem, né? De três homens ali. Essa imagem não ficou boa porque não não manifesta de fato as pessoas que eu menciono. E uma delas é fictícia, inclusive, né? Um personagem. Mas vamos lá. Mergulhado no simbolismo das letras, flutuando através dos séculos, estava eu na pequena sala da minha casa, a rigor vestindo um terno cinza e sapatos de camurça. O livro aberto em cima da mesa e os olhos opacos em imaginativa contemplação. Surgiu de entre as páginas uma fumaça azul e fria que subia, contrariando as leis da termodinâmica, serpenteando em direção ao sofá. A fumaça tomou forma e expandiu-se, dando vida à presença dos três grandes homens com os quais iniciei a conversa, admirado como São Pedro na Transfiguração. O primeiro era o abade machadiano, que ainda meditava o luto recente de Frei Simão. O segundo era o sarcástico, genial e preciso Nelson Rodrigues, com seu cigarro na boca, sobrancelhas arqueadas e pernas cruzadas, como quem aguardava esperançosamente argumentos que o fizessem mudar de opinião. O terceiro era o pacífico e empático Jordan Peterson, que humildemente, percebendo meu constrangimento por não ter mais cadeiras para oferecer-lhe lugar,
Sentou-se no chão, sem reclamar, enquanto afagava um gato que ronronava em seu colo. Esforcei-me para cumprir com primor o ofício de anfitrião para tão ilustres visitas. Foram elegantes e gentis ao aceitar meu convite, embora eu ainda estivesse surpreso com o modo pelo qual aqui chegaram. Pedi ao abade que abençoasse aquele encontro e expusesse as primeiras premissas. Cumprimentei o escritor e o psicólogo com deferência. Ainda medito as últimas palavras de Frei Simão. A leitura de suas memórias fez-nos entender melhor o contexto e a origem dos sentimentos, mas ainda é estarrecedor o conflito entre sua postura diante da morte e o impacto que todos os confrades recebiam de suas virtudes ou insanidade, disse o abade, sentado em uma cadeira. JP, tomo a liberdade de chamá-lo assim, já que tínhamos todos a intimidade da convivência em minha residência. Pediu a palavra e repetiu sua já consistente reflexão. Caim, em sua revolta, mata Abel, o favorito de Deus. E, verdade seja dita, o ídolo de Caim. Caim tem inveja, é claro, do seu irmão bem-sucedido, mas ele destrói Abel, principalmente para afrontar Deus. Essa é a versão mais verdadeira do que acontece quando as pessoas levam a vingança ao extremo. Coisas verdadeiramente terríveis acontecem com as pessoas. Não é surpresa que elas busquem a vingança. Sob essas condições, a vingança parece ser uma necessidade moral. Como ela pode ser distinguida do clamor por justiça? Após a experiência de uma atrocidade terrível, o perdão não seria apenas covardia ou falta de força de vontade? Essas perguntas me atormentam. No entanto, as pessoas emergem de passados terríveis para fazer o bem e não o mal, embora tal realização possa parecer super-humana. Após alguns segundos em silêncio, Nelson soprou uma baforada. Fez um sinal apontando para as cinzas para que eu trouxesse o cinzeiro. Descruzou as pernas e começou a falar com aquela gravidade e lentidão inconfundíveis de sua voz. Assim como as ruas, também os povos precisam ter seu ódio. Não importa qual seja, nem contra quem. Hoje estou convencido de que os povos sem ódio agonizam na mais cruel frustração. Realmente, ninguém trai o seu ódio, e repito, o homem é mais fiel ao seu ódio do que ao seu amor. Os três olhavam para mim, esperando minha contribuição. Tremi e murchei, consciente de que fazia parte apenas do corpo discente. Com os senhores, apenas aprendo, cito e imito. Nelson indagou ao abade. O que o senhor diz sobre aquelas palavras? Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Será o ódio tão somente descumprimento do mandamento? Ao que o abade respondeu. Há quem diga que o ódio é uma forma tão estranha de amar. Padres de passeata, como o senhor o chama. É importante lembrar que, logo após a explicação do mandamento do amor, está a exortação. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, como ama o que é seu. Mas, porque não sois do mundo, e porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia. O gato que JP trouxe pulou no colo do abade, enquanto Nelson acendia outro cigarro. A fumaça era azul e fria, e retornava ao livro. Corri até a mesa para fechá-lo, e exclamei, não permito que saiam, ainda é cedo, temos muito o que conversar. Servi um café, peguei o gato do colo do abade, o cigarro da mão do Nelson e a caneta de luz no bolso da camisa do JP para escrever. Aqui eu coloco, então, as referências, né? O primeiro conto é o Frei Simão, do Machado de Assis, em que ele relata a morte de um monge beneditino, cujas últimas palavras foram morro odiando a humanidade. A segunda referência é a regra 6 do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson,
e a crônica O Ópio das Elites, do Nelson Rodrigues, de 1968. E um trecho do Evangelho, né, que é João 15:12. Tem algumas coisas que são muito simbólicas nesse texto, né? E ter que explicar os símbolos já é uma coisa que perde um pouco o sentido, né? O símbolo deveria ser claro o suficiente para ser entendido e percebido. Mas, como eu disse, a maioria das pessoas talvez não tenha a referência desses textos, né? E aí eu pedi para o ChatGPT fazer uma análise desse texto, onde ele explica essas referências e essas citações que eu fiz. Né, o gato na rua, o Jordan Peterson, né, ele escreve no seu livro, no mesmo livro, 12 Regras para a Vida, essa meditação, né, sobre o sofrimento. E tem um capítulo que ele fala, né, uma das regras, uma das 12 regras é essa: acaricie um gato ao encontrar um na rua. E aqui ele tem o contexto da obra, né? Bom, eu não vou ler tudo aqui, porque se você quiser entender, leia o meu texto, que eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Mas ele faz uma explicação muito interessante desses símbolos, né? O que que o gato representa nesse sentido. Jordan Peterson fala sobre essa presença, né, de algo da natureza que tem uma vulnerabilidade, que tem um símbolo, né? O gato tem esse símbolo. A caneta de luz, né, que eu falo que eu pego do bolso dele, é uma menção também que ele coloca no final do livro, que ele ganhou uma caneta que tinha uma luz de LED na ponta. E essa luz, né, quando ele viu essa caneta, ele ficou tão impressionado com aquilo, com o símbolo daquilo, que era: com uma caneta de luz, eu posso escrever na escuridão. E ele pediu a caneta pro amigo dele, né, que o amigo deu de presente para ele. E tem esse símbolo, né, que é como nós podemos fazer isso também, né, de certa forma deixar uma marca, escrever iluminando a escuridão. O padre de Passeata, que o, o monge, né, que ele não é o Frei Simão morreu de, de frustração por causa de uma descoberta que ele fez, né, e leia o conto para você entender. Mas ele não era um padre de Passeata, ele era um bom padre. O padre de Passeata é mencionado várias vezes na obra do Nelson Rodrigues como aqueles hoje já conhecidos padres que não querem ser padres, né? Ou que não cumprem a sua função, ou que não assumem a sua posição. Infelizmente, isso é muito comum hoje. E na época do Nelson Rodrigues era algo muito mais escandaloso, porque as pessoas não eram tão acostumadas com esses padres que são políticos, né? E nesse livro ele cita várias vezes, né, esses padres, né? Ele conta de um jantar que ele foi na casa de uma granfina, como ele chama, que tem um padre de passeata lá, um padre militante que quer ser um engraçadinho, né? Que quer ser o, o revolucionário, o moderninho, né? E aí, nessa menção, ele fala que o padre contou uma piada lá com conotação sexual, que era uma coisa ridícula, mas que todo mundo ficou aplaudindo, né? Como se fosse excelente que um padre contasse piadas imorais, né? E aí ele cita em outros trechos, ele fala disso também, de padres que estavam divulgando é, ideias revolucionárias, né? Hoje em dia, né, é difícil achar um que não seja assim, infelizmente. Então, essa foi a análise do meu texto. Eu gostaria muito que vocês lessem essa explicação. Eu até pensei em fazer um vídeo gravando uma leitura desses textos, mas realmente ficaria uma coisa muito maçante. Esse vídeo foi feito para ser ouvido, né? Não assistido, né, visualmente, digamos assim, mas traz uma reflexão sobre algo que eu considero importante, que é o ódio. Então, muito obrigado por acompanhar.
Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta de ouvir o que eu digo, siga o meu canal, se inscreva, compartilhe com alguém que precise, com alguém que goste desses conteúdos também. É muito bom ter mais gente aqui acompanhando o meu conteúdo. Muito obrigado, fiquem com Deus.